Tenho me perguntado, né? Ultimamente tenho passado bastante ali na Assis Brasil, aqui em Porto Alegre, e tenho me perguntado se as prefeituras estão fazendo uma pesquisa centenária, deve ser em conjunto com o governo do estado, né? Porque não tem como um prefeito passar uma missão dessa para outra, né? Mas deve ser alguma ordem política superior. Se eles estão fazendo alguma pesquisa centenária para ver quanto tempo dura, né, aquele asfalto lá da Assis Brasil, né? Porque é um absurdo, né? Uma avenida tão movimentada e não receber nenhum tipo de amparo, de manutenção, né? Chega a ser cômico aquilo ali, né? E observando ainda outros detalhes, o investimento aqui da Prefeitura de Porto Alegre em restaurar paradas, né? Em plena época, isso aí serve também para o governo do estado, né? Em plena período onde a expansão dos aplicativos, né? E as pessoas, a independência das pessoas, né? Da tortura do transporte público, né? Porque por décadas foi uma tortura o transporte público, né? Só quem dependeu já de transporte público sabe o quanto é torturante, massacrante, principalmente quando você faz um interurbano. Então, em plena expansão do transporte de aplicativo, onde as paradas estão desertas, a prefeitura decidiu investir, né, possivelmente milhões em restauração de paradas. Num período onde não se precisa mais dos coletivos, né? Por que o governo do estado, então, não reduz, né, o imposto sobre o combustível para quem atua no transporte público? Ele ia fazer o dinheiro que ele gastou, né, fazendo parada para obrigar as pessoas, para investir no transporte público, para obrigar as pessoas, o pessoal de Porto Alegre, por exemplo, né, para obrigar as pessoas a... Porque isso aí eu estou vendo que é meio que uma ordem estadual, né, porque todas as cidades elas estão investindo agora e reformando as paradas. Passou 60 anos, né, usando os ônibus e as paradas, né, na expansão antiga, né, que existe. Estou com 40 mais ou menos, né, a expansão realmente do transporte público foi nos últimos 60 anos. Passaram 60 anos sofrendo andando de ônibus, aí quando tem a expansão dos aplicativos, aí finalmente eles decidem a criar paradas, né. Então, e fizeram em Porto Alegre, estão fazendo em Gravataí. Então, né, possivelmente vão fazer em outras cidades. Então é um comando político, é alguma diretriz, né, que está existindo, possivelmente para investir no transporte público de novo. Deve ser alguma coisa, as empresas de ônibus devem estar cobrando os políticos que eles, né, da antiga, que eles devem ter, né, enriquecido, né, porque tinha um monopólio, né. Por exemplo, aqui em Gravataí tem o monopólio da Sogil. Então deve ser isso aí. Possivelmente, né, as empresas de ônibus devem estar dizendo assim, ó, cara, faz um pro nós aí agora e melhora as paradas para as pessoas voltarem a pegar ônibus, que senão a gente vai parar de dar dinheiro para vocês. Deve ser isso. Eu não vejo outra explicação, entendeu? Então é uma ordem política estadual, né, principalmente da parte que usa bastante o ônibus, que é o quê? Que é a grande metrópolis aqui da grande Porto Alegre. Então, em vez de o Estado em si estar investindo nessa palhaçada, tá? Enquanto os ônibus eram para estar agora... O que acontece? Era para estar tirando os ônibus de superlotações, né? Minhocões e de lotações de 40, 50 pessoas e estar investindo em micro-ônibus. Porque são dois fatores. O trânsito não suporta mais o coletivo de porte... De caminhão, né, que é um ônibus de grande porte, além de o trânsito não suportar mais o ônibus com grande porte, porque é risco de acidente, eles cortam o trânsito, ou então eles interditam toda a via fazendo aquele perímetro, né, simplesmente de ônibus, e estão investindo fortunas aí, fazendo recapamento com aço, com concreto para as paradas, enquanto as pessoas, na verdade, precisam o quê? Precisam de uma redução do combustível para poderem usar mais o aplicativo e ter independência, né? Não ter uma regra, um regramento e usar o ônibus quando a empresa de ônibus fornece o ônibus. As pessoas precisam de usar o transporte público quando elas querem e precisam do transporte público. Então, o povo gaúcho, ele continuando com essa velha política, voltando nesses velhos políticos, o Estado segue o mesmo rumo, né, que é o Estado que ali
celeiro, né, do Brasil, enquanto a gente tem um Brasil celeiro do resto do mundo. A gente não tem uma independência real, entendeu? Então a gente tem que mudar esse governo do Estado e esse comando político. Chega!